testando o Panther no jogo e tentando descobrir o comportamento dele em obstáculos, inclinações e controle do veículo. A resposta correta é: o Panther Alce era um tanque bastante competente em colinas, mas não era um tanque de montanha leve e ágil. Ele tinha um motor muito potente para a época, uma suspensão excelente e esteiras largas. Em condições adequadas, subia bem. A especificação técnica geralmente atribuída ao Panther indica a capacidade de vencer uma inclinação de aproximadamente 35 graus, além de superar obstáculos verticais de cerca de 0,9 metros e atravessar trincheiras próximas de 1,9 metros. A velocidade máxima especificada para o Panther G é aproximadamente 46 km/h. Mas existe uma diferença importante entre quem consegue subir uma colina e sobe uma colina com facilidade. O Panther pesava cerca de 45 toneladas e tinha aproximadamente 600 cavalos nos motores HL830 limitados a 2.500 ppm nos exemplares tardios. Isso dava uma relação potência-peso de aproximadamente 3 a 4 mph. Era razoável, mas não extraordinária. Numa subida longa, íngreme, com solo ruim, o peso começava a cobrar seu preço. O tanque poderia perder bastante velocidade, especialmente se estivesse tentando subir e manobrar ao mesmo tempo. A suspensão do Panther era um de seus pontos fortes. O sistema de barras de torção e a grande área de contato das esteiras ajudavam bastante em terrenos irregulares. O Panther não era simplesmente um tanque pesado com um motor enorme. Sua suspensão permitia uma boa capacidade de atravessar terreno acidentado. Por isso, em terreno ondulado e colinoso, ele podia se comportar muito bem. A dificuldade maior surgia quando combinava inclinação, lama, areia, calor, problemas mecânicos e necessidade de manobrar. Sobre a velocidade, há números diferentes porque dependem da versão e da rotação do motor. Panthers anteriores podiam teoricamente atingir cerca de 5 km/h. Porém, a partir do fim de 1943, a rotação máxima do motor foi reduzida para melhorar a confiabilidade. Nos Panthers tardios, incluindo muitos Auspuget, a velocidade máxima prática ficou em torno de 46 km/h. Portanto, para o Panther G que você está imaginando, eu usaria aproximadamente 46 km/h como referência mais segura. Agora, sobre a África do Norte. Aqui há uma correção histórica importante. O Panther não foi empregado operacionalmente na campanha da África do Norte como foi na Frente Oriental, na Itália e na Frente Ocidental. Os primeiros Panthers entraram em combate em 1943, especialmente em Kursk. Portanto, a ideia de um Panther G combatendo no deserto norte-africano é, em geral, uma situação hipotética ou de jogo, não um emprego histórico normal do modelo. E, sinceramente, o calor seria um problema sério. Os primeiros Panthers tinham problemas importantes de superaquecimento e falhas mecânicas. O motor Maybach HE230 era potente, mas o conjunto mecânico do Panther foi desenvolvido sob enorme pressão e sofreu problemas de confiabilidade, especialmente nas primeiras versões. Mesmo depois das melhorias, a confiabilidade não se tornou perfeita. Relatos de campanha ainda apontavam problemas de transmissão, comandos finais e incêndios. Então, se você colocasse um Panther G em um ambiente norte-africano quente, eu separaria a análise em 3 partes. Em uma colina firme com solo relativamente bom, ele provavelmente seria um veículo competente. A inclinação de 35 graus indicada nas especificações é significativa. Em uma colina de areia solta, a situação ficaria muito pior. Um tanque de 45 toneladas afunda e perde tração mais facilmente. O motor precisa trabalhar mais, o sistema de arrefecimento sofre mais e a transmissão é submetida a maiores esforços. Em uma colina quente e arenosa, com o tanque tentando subir continuamente, esse seria um cenário extremamente desfavorável. A capacidade teórica de subir a inclinação não significa que ele conseguiria fazer isso indefinidamente sem superaquecimento ou falha mecânica. Então, no seu jogo, se o Panther está subindo bem uma colina, isso é historicamente plausível. Se ele está simplesmente parando diante de um obstáculo pequeno, aí depende muito da física do jogo. Historicamente, ele tinha a capacidade de superar um obstáculo vertical de aproximadamente 0,9 metros. Mas a forma do obstáculo, o ângulo de aproximação e o terreno eram decisivos. Um muro muito vertical, ou uma borda abrupta, poderia impedir um tanque que, em teoria, tinha capacidade de subir uma inclinação bastante elevada. E esse negócio de você estar tentando entender os controles enquanto o cronômetro está acabando
É exatamente a experiência clássica de jogo de tanque. Primeiro você descobre como acelerar, depois percebe que o veículo está em neutro. Depois tenta girar a torre, depois finalmente encontra o botão de disparo. E nesse momento o tempo acaba. Historicamente, o Panther era um veículo que podia ser muito impressionante quando estava funcionando corretamente. Boa arma, blindagem frontal muito forte, excelente mobilidade relativa para o peso e capacidade razoável em terrenos difíceis. O problema era que ele não era um veículo simples. Seu desempenho dependia muito da manutenção e das condições. A pergunta correta não é simplesmente o Panther era bom subindo colinas, mas em que tipo de terreno, com que inclinação, em que temperatura. Cara, eu fiquei com raiva porque o tempo do negócio acabou bem quando eu tava usando, enfim.